A questão aborda um trecho da famosa carta de Pero Vaz de Caminha, que simboliza as primeiras visões lusitanas sobre o Brasil e os primeiros contatos entre portugueses e indígenas aqui no nosso país. Então vamos ler o trechinho. Dali avistamos homens que andavam pela praia, obra de 7 ou 8. Eram pardos, todos nus. Nas mãos traziam arcos com suas setas. Não fazem o menor caso de encobrir ou mostrar suas vergonhas. E nisso tem tanta inocência como em mostrar o rosto. Ambos traziam os beiços de baixo, furados e metidos neles seus ossos brancos e verdadeiros. Os cabelos seus são corredios. Aí o Caminha fazendo uma descrição dos primeiros nativos que ele encontra aqui no Brasil. A questão diz o seguinte: o texto é parte da famosa Carta de Pero Vaz de Caminha, documento fundamental para a formação da identidade brasileira. Tratando da relação que desde esse primeiro contato se estabeleceu entre portugueses e indígenas, esse trecho da carta revela, então, o que a gente pode tirar desse pequeno trecho da Carta de Caminha. Letra A. A preocupação em garantir a integridade do colonizador diante da resistência dos índios à ocupação da terra. Falsa. Sabemos que a resistência indígena, a presença lusitana aqui foi forte, mas nesse trecho não se retrata um conflito entre portugueses e indígenas, apenas as impressões do Caminha. Mas não se fala ali em risco à integridade do colonizador a uma resistência violenta por parte dos nativos. C. Orientação da política da coroa portuguesa quanto à utilização dos nativos como mão de obra para colonizar a nova terra. Sabemos também que a coroa, a partir do momento que se inicia a colonização, ela estimula a utilização dos nativos como mão de obra, inclusive a escravidão dos indígenas. Mas o Caminha não retrata isso, ele não fala sobre utilizar esses povos como trabalhadores para os portugueses. D de dado. Oposição de interesses entre portugueses e índios, que dificultava o trabalho catequético e exigia amplos recursos para a defesa da posse da nova terra. Nesse trecho, Caminha não faz nenhuma referência ao trabalho de catequese e nem demonstra algum tipo de conflito de interesses com os nativos. Letra E. Abundância da terra descoberta, o que possibilitou sua incorporação aos interesses mercantis portugueses, por meio da exploração econômica dos índios. Falsa, porque é um trecho no qual o Caminha apenas demonstra suas primeiras impressões sobre os nativos, e ele não faz referência nesse trecho à abundância de riquezas da terra, aos interesses mercantis. Portanto, a alternativa que responde à questão é a letra B. Então a carta revela a postura etnocêntrica do europeu, ou seja, o eurocentrismo, diante das características físicas e práticas culturais do indígena. Verdadeira, na carta o Caminha faz uma referência à nudez dos nativos e diz que isso é inocência, chama a nudez dos indígenas de vergonhas, fala do que eles pregavam nos lábios. Então sim, ele fala das características físicas e das práticas culturais de uma forma bastante eurocêntrica. Ele não faz um esforço para tentar entender as culturas nativas a partir da visão dos indígenas. Então ele destaca sim uma visão bastante eurocêntrica. Por isso, letra B de bola.